Oi, sexto ano, vamos para mais uma aula de história. Vamos iniciar a aula com a correção da atividade da aula anterior. Aqui no vídeo eu deixei para vocês a correção, são duas opções de resposta. Uma opção de resposta para número 1 e uma opção de resposta para número 2. Vocês podem pausar o vídeo para verificar essa correção, lembrando que vocês não precisam escrever dessa forma, vocês podem responder com as palavras de vocês. Na nossa aula de hoje, nós ainda vamos trabalhar com a pré-história, mas já vamos sinalizar o final desse período. Nosso conteúdo de hoje é a invenção da escrita e a procedência dos grupos humanos americanos, como surgiram os primeiros grupos de humanos aqui na América. A habilidade é compreender a importância do surgimento da escrita e vamos conhecer algumas dessas teorias do surgimento dos primeiros homens americanos. Vamos falar sobre a invenção da escrita. Para falar sobre a invenção da escrita, é importante nós retornarmos um pouco para o período neolítico, que é aquele período que nós estudamos anteriormente. Já no período neolítico, as grandes cidades, os grandes agrupamentos humanos do período, eu destaquei aqui que eles contavam com mais ou menos 35 mil pessoas por agrupamento. Ou seja, com 35 mil pessoas nós já tínhamos cidades e não mais aldeias, pela quantidade de pessoas. E nessas cidades nem todos praticavam as mesmas atividades. E muitos empreendimentos foram construídos nas cidades. Alguns, como canais de irrigação, por exemplo, levaram mais tempo para ser construídos do que uma geração inteira desses homens. Então, sob essas condições, a transmissão oral. O que é transmissão oral? É aquilo que eu transmito falando. Eu transmito uma informação passando para vocês. Lembra quando nós trabalhamos as fontes orais? Daí já vai ficar bem fácil de entender. Então, a transmissão oral de conhecimentos e de tudo que eles queriam passar para adiante era muito comum. Mas não era suficiente, porque a transmissão oral ela exige da memória. Eu falo, você grava na memória e a partir desse momento você vai passar adiante. Mas ela não vai ser mais suficiente para atender às necessidades dessas comunidades, dessas primeiras cidades, né? Então, como ela não supre essa necessidade, nós vamos ter o surgimento da primeira forma de escrita. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, né, do porquê que a transmissão oral já não atendia mais às necessidades dessas primeiras cidades. Um rei, por exemplo, ele precisava calcular os impostos, né, dos seus súditos, a quantidade de bois doados ou a altura da coluna de um templo. Então, essas informações específicas para a construção das cidades e para manter as cidades funcionando, elas não podiam mais ficar guardadas só na memória. Não havia mais condição, né, de usar somente a transmissão oral. Então, eu destaquei aqui para vocês, pessoal, que a escrita, então, ela foi inventada provavelmente para registrar aquilo que a memória poderia esquecer, porque tudo antes era transmissão oral e guardado na memória. Quando eu invento a escrita, eu externalizo isso, eu tiro essa função só da minha memória e transcrevo ela para um documento, para tábuas, como nós vamos ver, né, para pedras, que foram as primeiras formas, que foram utilizadas nas primeiras formas de escrita. Uma das formas de escrita mais antiga, os primeiros registros que nós temos do surgimento da escrita, foi por volta de 4.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. E essa primeira forma de escrita vai ser chamada de cuneiforme, pessoal. Essa escrita cuneiforme vai, então, mudar, radicalizar todo aquele processo que eles vinham fazendo para registrar informações que antes era feito apenas pela transmissão oral. E essas primeiras formas de escrita,
elas não eram escrita como nós conhecemos, como nós utilizamos. A escrita vai passar por várias transformações na história. Essa primeira forma de escrita, ela era composta de desenhos que lembravam a forma de alguns objetos ou ideias, né? Representadas em imagens. Então, são desenhos, por exemplo, que poderiam simbolizar como seria um animal. Então, vai ter um desenho e aquele desenho vai significar que eu estou falando daquele determinado animal. Essa escrita de desenhos que lembram formas de objetos é a chamada escrita pictográfica. Claro que essa escrita vai se desenvolver e vai ter várias modificações com o tempo também, como nós vamos ver. Para várias sociedades, esses desenhos vão passar também a representar sons, né? Como nós vamos estudar mais para frente com o Egito Antigo, mas isso já vai ser por volta de 1700 a.C. Os fenícios também vão ser responsáveis por desenvolver um sistema de escrita em que nós vamos ter sinais que vão representar apenas os sons da nossa fala, né? E não mais objetos ou ideias. Então, quando os fenícios criam esse tipo de alfabeto, nós vamos ter a origem e o surgimento da escrita alfabética. Aqui eu coloquei para vocês, pessoal, um exemplo da escrita pictográfica, escrita cuneiforme, e algumas transformações dela ao longo da história, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos do que seria a cabeça na escrita cuneiforme e algumas modificações ao longo dos anos identificada por historiadores e o que seria um pássaro na escrita cuneiforme. Para que vocês vejam como que era o formato desses símbolos que eu falei para vocês. E aqui realmente é uma fonte histórica, né, encontrada, que nós vamos ter uma escrita toda em cuneiforme, tá? Vocês podem observar aqui os símbolos. Vejam que os símbolos eles eram talhados com precisão e aqui nós temos em desenho para que vocês possam compreender um pouquinho melhor. Se vocês tiverem também curiosidade, é bem interessante pesquisar sobre essa forma de escrita na internet, vocês vão ver várias imagens legais. Ainda sobre a invenção da escrita, é interessante destacar que esses primeiros registros escritos, eles não vão representar só uma invenção técnica que vai facilitar o dia a dia dessas primeiras cidades. A escrita vai ser uma nova maneira desenvolvida por esses seres humanos, né, da pré-história, para interpretar o mundo e expressar os pensamentos e sensações deles. A invenção da escrita vai inaugurar o período que nós chamamos de história, que é a Idade Antiga, o primeiro período, mas não dá para a gente dizer que os homens que viveram na pré-história não tinham história, porque como a gente estudou, eles deixaram vários sinais de sua existência em rochas, sepultamentos, né, ossos de animais, pinturas rupestres. E embora todos esses sinais não possam ser chamados de escrita, eles dizem muito sobre essas civilizações pré-históricas, pessoal. Muito importante vocês lembrarem disso. Bom, nosso próximo conteúdo dessa aula são as teorias sobre a ocupação da América. O que nós vamos trabalhar aqui? Na verdade, as teorias de ocupação da América seria o surgimento dos primeiros homens americanos. Nós temos vários enigmas que vários estudiosos levantaram, várias hipóteses sobre como que a América teria sido ocupada, ainda na pré-história. Esses pesquisadores, então, eles vão analisar vários vestígios do passado, que são as fontes, como eu tinha trabalhado com vocês, para tentar compreender quem foram, de onde vieram esses primeiros habitantes do continente americano. Mas eu destaquei aqui para vocês que as respostas dessas questões são muito controversas, porque cada vez que eles descobriam algo, que os arqueólogos descobriam algo, várias teorias eram rebatidas ou surgiam novas ideias, novas hipóteses para tentar explicar o povoamento do nosso continente, que é de grande interesse para nós, né? Mas apesar das discordâncias, que são muitas, tem uma coisa que une os cientistas. Todos eles concordam que o homem americano
não é autóctone, ou seja, ele não surgiu na América. Então, todos eles concordam que o homem americano veio de outro lugar, portanto, ele fez uma migração para cá. Então, os caminhos para a América. Quais teorias explicariam a vinda desses primeiros homens americanos para o nosso continente? Bom, eu coloquei aqui a teoria científica que seria mais tradicional, né? Uma das mais aceitas, seria que os primeiros habitantes do nosso continente, eles teriam vindo de regiões das atuais Mongólia e Sibéria, ou seja, do continente asiático, no final da última glaciação. Esse período aqui, última glaciação, é um período em que o nível da água do mar era mais baixo do que é hoje. Além disso, nós tínhamos muitas grandes planícies litorâneas que hoje são submersas, mas davam aos continentes um contorno muito diferente, ou seja, nós tínhamos aí condições climáticas que teriam permitido a formação de uma passagem natural para esses primeiros homens, de modo que eles puderam vir caminhando até a América. Essa passagem de terra e gelo entre a Ásia e a América, nós chamamos de ponte terrestre de Bering. Manadas de animais de grande porte e seus predadores, eu destaquei aqui para vocês, incluindo grupos humanos de feições asiáticas, teriam atravessado essa passagem e entrado no continente. Essa travessia, a gente acredita que teria ocorrido por volta de 11.500 anos atrás. Aqui eu coloquei para vocês um mapa com as prováveis rotas do ser humano para a América. Aqui vocês podem ver onde está o Estreito de Bering, que seria a rota mais aceita, né, a teoria mais aceita para a explicação da chegada do homem aqui na América. E a proposta de atividade desta aula, eu vou pedir que vocês realizem as atividades da página 44 do livro didático de vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula de História!